Neste tapete, eu vou usar 15 square, 15 quadradinhos deste. A parte central, eu vou fazer com o barroco e a parte preto barroco, porque o barroco, ele tem uma cor mais forte. A parte branca e cinza, com barbante comum. Todos eles no barbante número 6 e agulha número 4. Fiz um laço mágico. Aqui eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Aqui dentro do laço mágico, eu vou fazer mais 9 pontos altos, para ter um total de 10 pontos dentro do meu laço. Então, eu já tenho 1, 2, vou fazer mais 8, porque eu preciso de um total de 10 pontos dentro do meu laço. Tenho aqui um total de 10, e agora eu vou fechar o meu laço, 1, 2, 3, na terceira correntinha aqui, eu fecho o meu laço mágico, olha. Pego aqui neste meu fio e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Assim, eu tenho o meu laço com 10 pontos altos. Para a próxima carreira, 1, 2, 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. E aqui mesmo, da onde saiu as 3 correntinhas, eu faço mais um ponto alto. Então, eu fico com 2 pontos altos na mesma correntinha de base, ou seja, um aumento. Próxima correntinha de base, eu vou fazer também 2 pontos altos. 1, 2. Próxima correntinha de base, 2 pontos altos. Então, esta será uma carreira toda de aumentos, sendo que, se eu tenho 10 pontos aqui no meu laço mágico, eu vou ficar aqui com 20 pontos altos, pois são 2 em cima de cada correntinha de base. Então, nós vamos finalizar esta carreira fazendo 2 pontos em cada correntinha de base, chegando aqui no final com 20 pontos altos. Feitos os 20 pontos, venho aqui no meu ponto inicial, introduzo a minha agulha e faço um ponto baixíssimo, fechando assim aqui o meu laço com 10, 20 pontos. Faço uma correntinha, corto agora aqui o meu fio. Vou colocar dentro aqui da minha agulha de tapeçaria e vou arrematar aqui por trás este fio e este fio do laço. Nós vamos puxar e arrematar aqui também com a agulha. Fechei e arrematei aqui os meus pontos. Já coloquei o preto na agulha, também barroco. E aqui aonde tem as 3 correntinhas, né? Que a gente começou ali a carreira, bem aqui no ponto anterior, que nós vamos colocar a nossa agulha. Então, aqui eu faço um ponto baixo. E na entrada aqui do outro lado aqui da correntinha, no outro ponto, introduzo a minha agulha, começo a fazer aqui outro ponto baixo, mas aqui eu já vou fechar com o meu fio branco, que eu, no caso, tô usando barbante comum, todos eles número 6. Então, este aqui, ponto, este outro ponto baixo, eu fecho com o branco, tá? Puxo aqui o meu fio. E aqui eu vou começar a parte branca do meu trabalho.
Já posso cortar aqui o meu preto e aqui eu dou início à parte branca. Tenho, então, 2 pontos baixos, próximo ponto, meio ponto alto. Puxo aqui o meu fio para fechar aqui a minha laçadinha, depois eu vou arrematar. Próximo, 2 pontos altos na mesma correntinha de base. 1, 2 pontos altos. 1, 2 correntinhas de separação, aqui mesmo, na mesma correntinha de base, mais 1, 2 pontos altos, para formar aqui o quadrado. Próximo ponto, meio ponto alto. Próximo, um ponto baixo, um ponto baixo. Próximo, meio ponto alto. Próximo, 2 pontos altos. 1, 2, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos aqui dentro da mesma correntinha de base. 1, 2. Formamos, então, a lateral. Então, todas as laterais serão formadas dessa forma. Este lequinho, com os pontos altos com 2 correntinhas de separação, meio ponto alto, 2 pontos baixos, meio ponto alto e o lequinho novamente. Então, aqui eu já tenho o lequinho próximo, meio ponto alto, próximo, 1, 2 pontos baixos, próximo, meio ponto alto, próximo, o lequinho lateral com os 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Então, aqui na próxima lateral, nós vamos fazer da mesma forma, tá? Na próxima lateral. Chegando aqui no final, nesta primeira carreira aqui inicial que nós começamos, faltou aqui então só fazer meio ponto alto. Porque aqui já temos os outros pontos baixos e já está completo. Agora, nós vamos colocar a nossa agulha aqui para a próxima carreira, dentro aqui da laçada de trás da correntinha de base aqui, na laçada de trás, e vamos fazer um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Próximo ponto alto também, pegando a laçada de trás aqui do ponto preto. Então, nós pegamos a laçada de trás do ponto preto, fazendo assim 2 pontos altos, pegando somente a laçada de trás dos pontos pretos. Agora, nós vamos começar a trabalhar com as laçadas da frente aqui, pegando as 2 laçadas aqui da frente. Vamos fazer ponto sobre ponto, até chegar aqui o final. Ponto sobre ponto, pontos altos. Cheguei aqui no final, tá? Então, aqui eu tenho os meus pontos soltos, olha, vou puxar os meus fios. Já vou pegar aqui a minha agulha de tapeçaria e já vou aqui arrematar os meus fios por trás.
arrematei o meu fio branco. Quando eu for arrematar o meu fio preto, eu passo somente por trás dos fios pretos, tá? Para não ficar ali marcando o fio preto nas outras cores. Então, aqui arrematei, olha, passei minha agulha por trás, só dos pretos, e agora eu corto. Tá? Eu vou fazer a mesma coisa com essa outra linha. Coloquei no outro fio preto. Aqui, olha, fica uma pontinha branca aqui. E eu vou colocar o meu fio aqui, olha, por trás, aqui. E eu vou passar aqui, olha, pela frente, só para eu tapar essa partezinha branca, olha, para ficar bem pretinho. E agora aqui eu arremato o meu fio. Vou trabalhar agora em pontos altos, né? Como eu já venho trabalhando aqui, ponto sobre ponto. Cheguei aqui no lequinho, vou fazer o mesmo sistema. 1, 2 pontos altos e 1, 2 correntinhas. Aqui dentro, mais 2 pontos altos. 1, 2. Tá? Vou dar início aqui à carreira ponto sobre ponto. Meu primeiro ponto é este daqui. Então, agora, eu vou ali até o final, ponto sobre ponto, até aqui o próximo local onde nós vamos fazer o lequinho, né? Então, ponto sobre ponto até o próximo lequinho. Cheguei aqui no próximo lequinho, fiz o próximo lequinho. Então, olha, nós observamos que nós temos entre um lequinho e outro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Então, aqui eu vou dar início à próxima lateral, nosso primeiro ponto é este. Então, nós vamos fazer 7 pontos, ponto sobre ponto, até o próximo lequinho. 7 pontos até o próximo lequinho. E nós nos encontramos aqui. Cheguei aqui no lequinho, então, eu tenho 7 pontos, ponto sobre ponto em cada lateral. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos já feitos. Então, eu preciso aqui fazer somente 2 para completar os 7. 1, 2. E eu tenho aqui também os meus 7 pontos. Venho aqui no primeiro ponto das correntinhas iniciais, introduzo a minha agulha e fecho com um ponto baixíssimo. Próxima carreira, 1, 2, 3 correntinhas. Aqui mesmo, no mesmo lugar aonde saiu as 3 correntinhas, eu faço um ponto alto. E eu vou fazer ponto sobre ponto, pontos altos, até aqui o final. Cheguei aqui na lateral, vou fazer 2 pontos altos aqui dentro do lequinho, 1, 2, 1, 2 correntinhas de separação e mais 2 pontos altos para formar o lequinho. Agora, eu vou fazer ponto sobre ponto até o final, até chegar aqui no próximo lequinho.
Fiz ponto sobre ponto, cheguei aqui no final, e aqui eu faço também o lequinho, com duas correntinhas de separação, né? Vou fazer o lequinho aqui, finalizar. Então, entre um lequinho e outro agora, nesta carreira, eu terei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Então, por esta lateral e mais esta, entre os lequinhos, nós teremos 10 pontos, ponto sobre ponto, pontos altos. Cheguei aqui no final, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Como são 10, eu vou fazer aqui mais 3. 1, 2, 3 pontos. Vou introduzir a minha agulha aqui, na última correntinha. Faço um ponto baixíssimo, uma correntinha, corto o meu fio, vou passar o meu fio aqui na agulha e vou arrematar aqui por trás. Arrematei, peguei o meu barbante cinza, barbante comum, o cinza, vou colocar aqui dentro do meu lequinho, vou começar pelo lequinho agora, e vou fazer um ponto baixo. Outro ponto baixo aqui dentro, né? Porque dentro do leque eu uso 2 pontos, aqui eu vou usar também 2 pontos baixos. E vou fazer ponto sobre ponto por toda a lateral, pontos baixos. Então, ponto sobre ponto por toda a lateral em pontos baixos até o próximo lequinho. Fiz ponto sobre ponto, cheguei aqui na lateral, vou fazer como eu já venho fazendo mesmo. 1, 2 pontos baixos, 1, 2 correntinhas e mais 2 pontos baixos aqui dentro. 1, 2 pontos baixos. E agora, eu faço ponto sobre ponto até chegar o próximo lequinho. Então, nós vamos nos encontrar agora aqui no final. Fiz toda a volta, cheguei aqui no final, vou fazer 2 pontos altos aqui dentro, né? Para completar aqui o meu lequinho, 2 pontos altos, 2 correntinhas, já tenho 2 pontos baixos aqui, e aqui eu fecho com um ponto baixíssimo. Fecho com um ponto baixíssimo aqui. Faço uma correntinha, corto aqui o meu fio e vou arrematar agora os meus 2 fios aqui por trás. Agora, eu vou montar 15 desses quadradinhos, desses square, 15 para depois começar a montar o meu tapete. Agora, nós vamos posicionar os quadradinhos para começar as emendas. Primeiro, nós vamos emendar estes 3, depois estes 3, e assim até o final. Depois, de fora a fora, para juntar todos os motivos. Coloquei o fio cinza na agulha e vou começar a juntar as partes, então. Vou pegar aqui as 2 primeiras partes. E aqui aonde tem o meu
primeiro ponto baixo, junto com o outro primeiro ponto baixo do outro lado. Eu vou juntar os dois, pegando só o fio de trás. Pego o fio de trás, pego o fio de trás. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Ponto baixo. Próximo ponto, pego o fio de trás, pego o fio de trás. E faço um ponto baixo. Então, eu vou juntando ponto a ponto com pontos baixos, pegando somente o fio de trás até o final. No final, nós nos encontramos. Fiz a junção aqui dos dois. Agora, eu vou juntar estes dois aqui. Então, eu já venho direto daqui, juntando estes dois aqui. Eu já venho direto aqui no primeiro ponto e pego o primeiro ponto aqui do outro square. E aqui eu já faço direto o meu ponto baixo. E aqui eu vou fazer a junção destes dois. Fiz a junção aqui, agora eu vou juntar mais estes dois aqui do mesmo jeito. Cheguei aqui no final, fiz toda a junção, faço uma correntinha, corto aqui o meu fio e puxo. Então, eu já tenho aqui os 3 do comprimento, já todos emendados. Aqui eu vou arrematar o meu fio por trás, e aqui eu vou arrematar o meu fio por trás. Então, eu já tenho aqui os meus square. Agora, os seguintes, eu vou fazer da mesma forma. Aqui eu vou começar a junção, depois de feita essa junção, eu faço a próxima junção, e a próxima, assim, nós vamos fazer a junção de todo aqui o comprimento na vertical. Toda a parte vertical está pronta, agora nós vamos para a parte horizontal. Agora eu vou começar aqui a horizontal. Do mesmo jeito que eu fiz na vertical, eu vou fazer aqui na horizontal. Pegando somente o fio de trás. Com o fio de trás. E eu vou fazendo os pontos baixos. A gente se encontra aqui neste encontro. Cheguei aqui no final, no encontro, eu vou introduzir a minha agulha aqui onde eu fiz as 2 correntinhas. Do outro lado também, aonde eu fiz as 2 correntinhas. E eu faço aqui um ponto baixo. Onde foi feita as correntinhas. Eu viro aqui, deixo o ponto baixo virado para cima, olha, aqui. E aqui eu também já vou para onde tem as minhas 2 correntinhas. E aqui também aonde eu fiz as 2 correntinhas. Aqui também eu faço o ponto baixo. Tá? Eu prendo aqui um no outro. Agora, eu volto a fazer como eu já vim fazendo nas outras carreiras.
pegando só o fio de trás. Pego aqui o fio de trás, mais o fio de trás do outro square. E eu sigo fazendo como eu já venho fazendo nas minhas emendas. Então, é desta forma que eu vou trabalhar aqui no meu encontro. Todas as partes, então, ficaram presas. Agora, eu vou fazer a primeira carreira do barrado do nosso tapete. Aqui aonde eu tenho as duas correntinhas, vou introduzir a minha agulha e vou fazer um ponto baixo. E uma correntinha, que equivale a meio ponto alto. Próximo ponto, aqui dentro mesmo, meio ponto alto. Próximo ponto, que é entre os dois aqui dentro do lequinho, nós vamos fazer um meio ponto alto. Então, agora, ponto sobre ponto, nós vamos fazer meio ponto alto. Ponto sobre ponto, até chegar aqui. Cheguei aqui na ponta, fiz este ponto aqui, antes de começar os lequinhos. Aqui no meio dos dois pontos baixos, eu faço outro meio ponto alto. Aqui no meio do lequinho, eu faço meio ponto alto. Nesta laçada que ficou aqui das correntinhas, eu faço meio ponto alto. E do outro lado aqui, onde tem a outra laçadinha, nós fazemos meio ponto alto. Desse jeito. Aqui, a mesma coisa que foi feito desse lado. Dentro aqui do lequinho, onde tem aquelas duas correntinhas, nós fazemos meio ponto alto. Entre os dois pontos, meio ponto alto. E o próximo, meio ponto alto. Aí, nós começamos a fazer ponto sobre ponto até o próximo encontro. Então, nós vamos fazendo desta forma, e agora nós vamos nos encontrar só aqui na ponta. Cheguei aqui na ponta, fiz o último ponto, faço o ponto entre os pontos baixos do lequinho. E aqui no lequinho, onde tem as duas correntinhas aqui, eu faço metade de um ponto alto, metade de um ponto alto, duas correntinhas. Novamente no mesmo lugar, metade de um ponto alto, metade de um ponto alto. E eu volto a fazer o que eu já venho fazendo aqui agora na lateral. Começo pelo ponto central aqui dos dois pontos baixos. E depois eu sigo fazendo ponto sobre ponto. Então, por toda esta carreira, nós faremos metade de ponto alto até o final. Cheguei aqui no final, agora aqui dentro eu faço metade de um ponto alto, outra metade de um ponto alto e duas correntinhas, né? Outra metade de um ponto alto que ele desmanchou. E duas correntinhas para completar assim o nosso lequinho final. Introduzo a minha agulha aqui.
e fecho com um ponto baixíssimo. Fecho aqui com um ponto baixíssimo e uma correntinha. Corto aqui o meu fio e vou arrematar os meus 2 fios por trás. Coloquei um fio preto barroco na minha agulha de tapeçaria e agora eu vou passar o fio aqui lâmpada a lâmpada, então como se fosse um bordado. Eu vou começar aqui pela casa da frente, passo aqui o meu fio, passo o meu fio e passo por trás, olha. Então, é dessa forma que eu vou alinhavando, olha, de trás pra frente. Formando aqui o caminho. Ficou muito longe, vou trazer mais pra perto, olha. Então, a gente vai alinhavando aqui, como se fosse um bordado, com muita calma, não é pra ter pressa. E a gente vai passando o fio aqui da onde saiu esse, eu coloco de volta aqui, e nós vamos fazendo o alinhavo, ó. Formando o caminho do fio da luzinha, que vai passar de luzinha por luzinha. E assim nós vamos fazendo o caminho. Alinhavei todo o meu trabalho e ficou desta forma o desenho. Terminei o barrado em cinza, já coloquei o vermelho barroco na minha agulha. Entre os 2 pontos aqui do lequinho, eu vou introduzir a minha agulha. E vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo. Mais 2 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Já vou aqui prendendo meu fio aqui por trás, e eu vou fazer ponto sobre ponto, pontos altos, até o final desta carreira. Pontos altos, ponto sobre ponto, até o final desta carreira. Cheguei aqui no canto do meu trabalho, fiz o ponto entre os pontos de baixo, os 2 pontos, e aqui dentro eu vou fazer o lequinho conforme eu já venho fazendo. 1, 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos aqui dentro do meu lequinho. E sigo aqui a lateral, começando pelo meio dos 2 pontos. É assim que eu vou trabalhar por toda a volta do meu tapete. Cheguei aqui no final, fiz o lequinho, e agora eu vou prender aqui na última correntinha, das 3 primeiras aqui que nós fizemos no começo da carreira, e vou fechar com um ponto baixíssimo. Faço 1, 2, 3 correntinhas. Aqui mesmo eu já faço o meu primeiro ponto alto. E eu sigo fazendo aqui também ponto sobre ponto, pontos altos
Do mesmo jeito que eu fiz a carreira de baixo, esta carreira, eu vou fazer mais uma carreira exatamente igual. Cheguei aqui no final, faço só mais um ponto alto aqui. E aqui no último, na última correntinha, das 3 correntinhas iniciais, eu faço um ponto baixíssimo, uma correntinha, corto meu fio e vou arrematar aqui por trás. Última carreira, coloquei o verde barroco, vou colocar aqui no primeiro ponto aqui, vou fazer um ponto baixo. Então, aqui eu vou contar os pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. No quinto ponto, eu vou fazer um ponto picô, que são 1, 2, 3 correntinhas, passo o meu fio aqui nas 2 laçadas da frente e fecho com um ponto baixíssimo, formando assim uma bolinha, que é o ponto picô. E eu continuo aqui. 1, 2, 3, 4, 5. No quinto, 1, 2, 3 correntinhas, passo aqui pelas 2 laçadas da frente e fecho com um ponto baixíssimo. Assim, eu formo um picô. Então, a cada 5 pontos baixos, nós faremos um picô. Cheguei no final da carreira. Este último ponto é o quinto ponto, mas eu não vou fazer este quinto ponto, o picô. Eu vou entrar aqui no leque eu vou fazer um ponto baixo, e aqui dentro do leque é que eu vou fazer o picô. Então, ali naquele quinto ponto, que é o último, eu não faço picô. Eu faço dentro do lequinho. Agora, aqui, a gente conta a partir aqui dos pontos do meio do lequinho, e eu começo a contar novamente 1, 2, 3, 4, 5, e no quinto eu faço o picô. Então, aqui na curva, é desta forma que eu vou trabalhar. Então, eu vou fazer desta forma até o final do meu trabalho. Cheguei aqui no final, introduzo a minha agulha aqui no primeiro ponto e faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha, corto aqui o meu fio e vou arrematar o meu fio aqui por trás. Chegamos assim no final do tapete. Espero que vocês tenham gostado e até mais.